Aqui é Alberto Santos do canal e blog Verdades Inconvenientes. É uma série de relatos curtos que me enviaram sobre um assunto específico, como o ódio midiático ao homem hétero, né, no caso, está fazendo mal para as mulheres. É interessante porque o pessoal me envia aqui até ontem, o pessoal me envia relato curto, longo. Então eu estou abrindo essa série de podcasts, separando só aqueles relatos que eu achei muito interessante, que vão servir para homem, para mulher, da galera que escreve. Tem uma galera que escreve muito bem, tem uma galera que não dá para entender de tão ruim que escreve. Tem um cara que me escreveu aí esses dias, faz 3 dias, ele me escreveu 7 páginas de Word, 7 páginas de um documento com fonte pequena ainda, com letra pequena. E eu tô sem tempo, mas eu separei exatamente aqueles que me enviam. Tem relato aqui de 2 anos atrás, relatos da semana passada. A maioria sobre histórias amorosas, mas tem alguns que me chamam a atenção por conta de serem relatos sobre que o cara não ajudou, ou não foi honesto, ou não prejudicou a mulher diretamente, mas por conta do feminismo que está contaminando a mente de muitos, né, e muitas, por conta dessa de que qualquer coisa é estupro, assédio ou caralho, né, que a mídia filha da puta está ajudando a erguer hoje em dia. Qualquer um é denunciado assediador e todo homem é estuprador em potencial. Essas merdas todas que eu achei interessante separar, resumir e abrir uma série aqui de contos aqui, de relatos reais. Aí acredite se quiser, vai aparecer os caras que vão falar é fake, foi inventado, pegou na internet, o caralho. Então vai tomar no cu, pra mim não importa o que você acha. Eu acho que a verdade, a mensagem tem que ser passada, né? A experiência tem que ser passada. E esse tipo de relato aqui, né, real, é muito interessante porque mostra como que as pessoas estão deixando de fazer o que antigamente era considerado boa educação, boa índole, e até a parte do aspecto de ajudar o próximo, né, independente se é homem ou mulher. Então eu separei 4 aqui bem resumidos. Tem cara que detalha demais as coisas, tem relato de mulher aqui também que é longo, eu fui tirando os nomes locais, eu tenho que ler, né, e reescrever para poder chegar a isso. Então, sem mais demoras, vamos lá. O primeiro relato é um cara que viu uma mulher no estacionamento do shopping e furou o pneu dela lá, do carro dela, e ele até passou por ela. Claro que eu resumi esse relato, ele não é o núcleo, né, dessa história, mas ele relata aqui com detalhes que ele passa por ela, ele chega a ver a cara dela de piedade, de uma cara de desespero, porque não tinha força. Ele notou que ela não tinha força para desparafusar a porga ali da roda, para tirar o pneu e trocar pelo estepe. Ela olhou para ele com uma cara que precisava sim de ajuda, mas não falou nada. Só que ele também passou e disse que se lembrou, né, de toda a onda ódio ao homem, e não ajudou. Ele disse que pega o carro dele e vai embora, assim ele relata, mas que a mulher ficou ali no sol e estava tremendo porque não tinha força, né, para poder soltar a roda, e não sabe o que virou, né? Também não chamou ninguém. Ele disse que normalmente ele ajudaria, ele já viu o pai dele ajudar em várias situações
quando ele era criança, a parar o carro, a ajudar a trocar pneu, até de homem, né, que não consegue, e de mulher também, mas ele viu, e ele está sempre antenado aí com esse negócio de o que o feminismo é capaz de fazer com a mente de uma mulher vulnerável, né, e tantas outras coisas. Ele falou que ele não ajudou, ele pegou o carro dele e foi embora. Então esse é o primeiro relato, primeiro micro relato aqui, que o cara viu. Aí, se você vai acreditar ou não, foda-se, não tô nem um pouco preocupado. Mas no meio dessa carta, né, que escreveu para mim aqui para publicar, não era a ideia, não era o núcleo, era outra coisa, era outro assunto, que ele dá um monte de detalhes, mas essa passagem aqui achei interessante. O segundo relato é a dentista que errou o troco. O cara foi fazer um serviço, né, numa dentista mulher, e ele pagou lá o final do serviço, da tarefa que tinha que fazer no dente dele, na boca dele. Foi até um trabalho muito bem feito, pelo que ele escreve aqui. Uma mulher muito profissional, mas ela errou no troco, deu R$ 40 a mais para ele. Acho que estava na correria ali, aquela coisa de atender o próximo. E ele diz aqui que podem me chamar de desonesto, foda-se. Mas ele não devolveu, né? Ele pegou a grana, percebeu na porta, porque ele estava contando ali, ela estava com pressa. E ele não, pelo que ele fala, que ele não liga muito em relação a devolver ou não, né? Claro que isso aqui não se deve fazer. É por isso que o Brasil está uma bosta, por causa da falta de sinceridade da sociedade em alguns casos específicos. Mas ele diz que, por ela ser mulher, ele também acha que não, ele tem esposa, tem filhos. Ele acha que essa dentista aí, que também, né, tinha, vamos dizer assim, tinha quedinha aí pro feminismo, e acabou não devolvendo os R$ 40 a mais. Ele acabou percebendo ali na porta, dava para voltar, mas ele tacou o foda-se e não devolveu. Enfim, polêmico. Terceiro relato é sobre um trabalho de faculdade. O cara, ele também é outra história, que não era o núcleo, né? Ele fala que ele estava afim de uma mulher, enfim, isso daí é outra história. Mas eu peguei aqui a ideia central para separar para essa série de podcasts, de que ele viu que o dela estava cagado, né? Ele escreve bem assim, o trabalho dela estava cagado e não falou. Ele escreveu, não falei. Para entrar na história aqui, ele disse que eram 2 trabalhos de final de temporada, não é desse ano, de final de período. Um trabalho era individual e o outro em dupla. O em dupla ele fez porque ele gostava dela, tal, enfim, a história não se desenrola. Mas o individual, ele viu o dele, ele fez o dele e viu o dela no dia da entrega. E viu que tinha um monte de coisa cagada, né? Cópia da internet. Os professores hoje eles dão nota 0, todo mundo sabe. Se achar um trecho que tem no seu trabalho idêntico ao que está em algum artigo na internet. Então ele viu que aconteceu isso, não falou, porque ele já havia feito o trabalho em dupla sozinho praticamente. E a menina também não era o que ele esperava depois, né? Ele veio a saber que ela também fazia parte desse grupinho que acha que o homem é estuprador em potencial. Depois ele, enfim, se desenrola o relato completo. Ele fala que não era o que se esperava. Ele até parou de tentar alguma coisa com ela. E por isso, né, por perceber a personalidade dela, a personalidade contaminada dela, ele não disse nada. Claro que não ia adiantar, era no dia da entrega.
Mas depois, bom, ele não fala que o resultado, mas provavelmente tenha tomado 0 no trabalho individual, né? A moça lá, a menina. Então é mais um que viu e não falou. O quarto relato é uma mina que sempre gostou de homem que não presta. É um pouco mais velha que o cara que escreve a história. A vizinha dele parece aqui que ele escreve. E ela ia começar um namoro com um golpista, um cara golpista. Ele disse que o cara da história, né? Ele sabia que o cara era ladrãozinho de coroas, mas não falei nada porque ela, uns anos atrás, inventou que o meu irmão tentou beijá-la à força. Então, a conclusão é, em 4 meses, o ladrãozinho lá que ela iniciou namoro, essa vizinha meio de balzaca, vamos dizer assim, né? Mais de 40, mais ou menos nessa faixa de idade. Em 4 meses, o cara que entrou na vida dela conseguiu zerar o cartão de crédito da burra e fez o rapa na casa dela numa tarde que ela estava trabalhando. Aí o cara sumiu. Então, para recapitular, é o cara que era vizinho de uma mulher que no passado acusou o irmão dele injustamente de tentar beijar ela. Na época não tinha esse negócio de assédio, de estupro, e denuncie, qualquer olhar na rua denuncie, aquela coisa midiática, filha da puta, né? E ele disse que o irmão dele até não saía de casa e tal. E por conta desse comportamento, ele sabia com quem ela estava iniciando o namoro, porque eram vizinhos, enfim, conversa quase todo dia. E depois de 4 meses o cara vai lá e rouba ela, porque era da índole do cara mesmo rapar, né, essas carentonas. Então, no final, aí são 4 relatos aí que eu peguei o núcleo de cada um, né? Aliás, são 4 relatos grandes que eu peguei de cada um núcleo que serve aqui para a nossa série de relatos de homens que poderiam ajudar mulheres, que poderiam ser honestos e não foram, por conta da alienação social de que o homem não presta e qualquer olhada na rua é estupro, é assédio e é o caralho. Todos eles, em todos esses relatos aqui, tem 7, tem mais 3 aqui que eu não coloquei porque senão fica muito longo. Em todos eles os caras eles se arrependem de não ter feito a coisa certa, mas eles sempre argumentam, um com mais palavras, outros com menos, uns com palavras diferentes dos outros, mas a ideia central é a mesma. Eles não ajudaram, não foram honestos por conta do ódio ao homem que hoje tanto pregam, que muitas mulheres compraram essa ideia. Se eu tiver tempo eu vou ainda esse ano, né, fazer um resumo dos outros 3 aqui e gravar num novo podcast, mas tem muito trecho de relato que eu recebo, é muita coisa, né? Tem um HD quase cheio de tanto documento Word ali, de gente que me escreve e pedacinhos de trecho de relato aí que apontam que o cara poderia ajudar, mas não ajudou, como esses 4 relatos iniciais que eu coloquei nesse podcast. Então até o próximo.